O assunto agora para tudo, porque são as eleições de 2022. Eleições 2022. Muito bem, senhores. Olha só, o nome do deputado Aécio Neves ganha bastante força como um possível vice na chapa encabeçada por Simone Tebet, do MDB. Aécio Neves é considerado um político de longa experiência, tanto no legislativo quanto no executivo, e dialoga bem com o mercado e já, atualmente, não responde a nenhum inquérito. Vamos discutir um pouquinho isso, porque a terceira via pregava e ainda prega uma nova política, algo que seja diferente. Como é que é Aécio Neves sendo vice? Marco Antônio começa essa. Olha, Paulo, essa derrocada do PSDB, ela foi, acho que um espetáculo do infame, assim, de uma situação bizarra que aconteceu. O Aécio Neves foi o primeiro a cair na desgraça. Aí depois veio, né, a situação que a gente viu agora do Alckmin e em seguida do Dória. Eu entendo, o Piperno acabou de falar aqui da pesquisa dele, provavelmente ser um candidato ao Senado, ele ainda tem recall. Existe ainda uma parcela do eleitorado mineiro que colocaria ele de volta no Congresso Nacional. Mas ele não inspira um ar de nova política, pelo contrário, ele é um político da velhíssima guarda e ele ainda tem aquele perfil de fingir que é da direita, mas ter um viés de esquerda, não só por conta do lugar onde ele está. O PSDB é isso. Se ele quiser provar alguma coisa para alguém, ele deveria ter saído do PSDB para mostrar pelo menos uma mudança de viés político ou ideológico. Mas não é isso. Ele continua no partido e ele agora está se colocando, está se sujeitando a uma chapa presidencial que eu considero também bizarra. Desculpa, Simone Tebet, a postura dela na CPI da Covid foi patética. Ela foi patética. Ela se prestou a um serviço ridículo. E é uma pena, viu? Porque muita gente lembrava dela no impeachment da Dilma. E o pessoal gostou e gostava de como ela se expressava. Ela é uma pessoa que se fazia muito clara. Ela tinha uma torcida boa. E ela jogou isso no lixo. Então, sinceramente, uma chapa dessa é um desastre anunciado. O Marco, deixa eu fazer um complemento aqui, porque logo depois que essa notícia saiu hoje, repercutiu bastante no meio político e o senador, deputado Aécio Neves, foi a público e disse o seguinte: o MDB foi sócio do PT e continua, inclusive, pregando a necessidade de uma candidatura própria do PSDB. Só que, na realidade, segundo os bastidores que a gente traz aqui, há disputa dentro do PSDB, inclusive para verificar o apoio ao Jair Bolsonaro, Piperno. Claro que sim, isso vai acontecer o tempo todo. É a candidatura da Simone Tebet, mesmo que vá até o fim, mesmo que o nome dela esteja lá na urna eleitoral, não vai impedir o fato de que parte do MDB vai marchar com o presidente Bolsonaro. Todo mundo sabe disso, assim como a maior parte do MDB do Nordeste estará com o Lula. Agora, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, o que o MDB é? É partidário do presidente Bolsonaro. Em Santa Catarina, em parte do Paraná, no Brasil Central. Isso não é a candidatura da Simone Tebet que vai mudar. Agora, eu duvido que esse balão de ensaio tenha algum amparo na realidade, porque, veja, Simone Tebet tem 1%. Né? Até admitamos que ela cresça um pouco, eu acho que ela tem potencial para isso, um pouco. Mas imagina se uma raposa como é Aécio Neves vai se submeter a ser vice de alguém que vai ter, 2, 3, 4, 5%, sendo ele hoje o favorito para ganhar uma eleição majoritária em Minas Gerais, recuperar um mandato lá no Senado, né, casa onde ele mais permaneceu durante a sua carreira política, com 8 anos de mandato. Quer dizer, um novo mandato como senador é o que definitivamente recolocaria Aécio Neves no jogo. Imagina se ele vai abrir mão disso para ser vice de uma candidatura
que tem toda a chance de ser uma candidatura frustrada. A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: vocês acham que dá para cravar que o Dória está fora dessa pré-candidatura, Constantino? Paulo, nessa análise do Piperno eu até concordo com ele, viu? Acho que é uma furada pro Aécio. Agora o Dória tá lascado, né? Ele virou pária dentro do próprio partido. Nem o partido quer o pai da vacina. O gestor, né? O que mostra que esse tipo de discursinho não encantou ninguém, à exceção de meia dúzia de jornalistas muito bem pagos, espalhados em veículos de comunicação por aí. Né? Então, é um fracasso de uma narrativa. Agora, a longa carreira, que lembrou aí o Piperno, a longa carreira do Aécio, vai acabar mal também, né? Porque vamos lembrar daquele áudio com o Joesley, aquelas coisas, ele se queimou tanto, né? Ele teve ali na mão a confiança de milhões e milhões de brasileiros por causa do antipetismo. E ele decepcionou todos esses, decepcionou e muito. Se mostrou uma pessoa absolutamente indigna da confiança que foi depositada nele. Então, eu acho que o Aécio está queimado e essa chapa aí, se fosse concretizada, ia virar pó. Agora, veja, o Ricardo Salles resumiu muito bem. Ele está liderando as pesquisas em Minas Gerais para o Senado, hein? Não, é um espanto, né? A gente aprende com a história que pouca gente aprende com a história e não é à toa que existe esquerda até hoje, depois de tudo que a esquerda fez, né? O Aécio Neves, aliás, lamentou muito a morte de Fidel Castro, dá uma olhada lá, mas o Piperno chama um cara desse de direitista. Acabou o Teatro das Tesouras. Agora, em relação a Tebet no MDB, o Ricardo Salles resumiu bem, né? Sai Dória, entra Tebet e a relevância continua a mesma, ou seja, nenhuma. Isso aí é a turma do traço. Serrão, por favor. Vamos falar sério. Essa candidatura da terceira via, da Tebet, com um Aécio, de repente, de vice, não vai ser isso que vai acontecer, mas essa candidatura da terceira via, o objetivo dela é a utilização do dinheiro do fundo partidário. Ela sabe que tem chance eleitoral nenhuma, mas tem uma dinheirama para gastar. Então, é isso que vai acontecer. O PSDB praticamente já rifou João Dória. Se ele tiver que partir por uma briga judicial para conseguir conquistar a possibilidade de disputar esse mandato, ele já morre politicamente na véspera. Mais ainda, complica ainda mais a situação dele. Agora, Aécio Neves está fazendo um jogo muito esperto. O nome dele está aparecendo. Ele está fazendo uma pré-campanha de graça, ele que estava no limbo e volta com chance até do Senado por Minas Gerais. Agora, Aécio Neves tem que agradecer muito a um de seus principais advogados, que cobrou o advogado cobrou dele uma fortuna. Dizem que algumas dezenas de milhões, e o advogado dele, sabe qual é o nome do advogado dele? Rodrigo Pacheco. Sim, o presidente do Senado, aquele mesmo que tem 23 ações no Supremo Tribunal Federal. Não são ações atacando ele, não. Ele é advogado. O escritório dele, da família dele, advoga em 23 ações milionárias no Supremo Tribunal Federal. Então, esse jamais vai arrumar briga com o Poder Supremo, porque ele tem o maior prejuízo. Então ele tem que fazer o que ele está fazendo hoje. Aquele discursinho, vamos apoiar tudo que o Supremo fizer contra o inimigo público da oposição, Jair Bolsonaro. O jogo da política é esse. Então, vamos para um quadro eleitoral polarizado. Jair Bolsonaro provavelmente contra o Lula, que não tem chance nenhuma. Bolsonaro com grande chance de ser reeleito, mas estão preparando para pegar ele na curva mais adiante. Se ele não conseguir fazer maioria parlamentar no Senado e uma composição da Câmara com qualidade que o permita governar, o segundo mandato ele pode vencer e tomar um pau igual a Dilma tomou. Piperno, o Dória veio a público aqui, inclusive reclamando de não ter recebido a dita pesquisa eleitoral encomendada pelo PSDB e vê falta de democracia interna. Vou trazer as aspas dele aqui, que inclusive saíram agora no jornal Folha de São Paulo. Ele diz o seguinte: num partido que se diz democrático, é justo que o candidato eleito das prévias do partido não tenha acesso a uma pesquisa que diz que ele não tem condições de ser o candidato do partido. Acaba de dar essa declaração pública, Piperno. Olha, hoje tem uma entrevista de página inteira do atual governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, no jornal Estado de São Paulo. E o Rodrigo Garcia,
se equilibra o máximo possível. Olha, eu vou falar uma coisa, hein? Ele honrou a velha escola de PFL, DEM, né? Do qual ele é oriundo, e agora tucano, Dória e tal, para tentar dizer aquilo que ele estava muito constrangido em falar. Ou seja, que ele não apoia o Dória. E a pergunta era muito objetiva. Dória tem que ser o candidato do PSDB? Não, veja bem, se o PSDB for lançar um candidato, tem que ser Dória, porque ele venceu as prévias. Porém, o PSDB, se entrar na terceira via, né, se o PSDB se coligar a outro partido, o candidato, então, será o nome da coligação. Ou seja, olha, Dória, eu gosto de você, mas... isso enfim, aí é a escola pipérnica de rodopiar. Toda hora aqui quando eu te lanço pergunta objetiva. Não, então, eu respondo todas, eu não tenho problema nenhum. Mais ou menos respondo todas e só para ratificar. Bolsonaro é golpista e tenta o golpe. Fala, Marco. Eu tenho que tirar o chapéu para esse pessoal da terceira via, viu, Paulo? Porque eles ajudaram muito o PT. Essa galera da terceira via, que fica terceira via e joga aí no balaio esse pessoalzinho do MBL também, eles ficaram criando essa distorção narrativa de genocida, golpista, tentando empechar o governo Bolsonaro de tudo que é ruim, de tudo que é negativo, e eles estão contribuindo para esse papo da esquerda insana de equivalência moral. Não. Então, isso é fato, assim. Você vê que tá todo mundo morrendo no traço, é uma cambada de medíocre, velha política total. Não tem proposta. Dória tá fazendo um discurso patético agora, falando de democracia interna do PSDB, quer dizer, o cara deve estar desesperado, chorando sozinho no quarto dele, tentando algum tipo de projeção. Ou seja, você vê que é um bando de gente medíocre, louca por poder, mas que bateu palma e fez o mesmo discurso da esquerda maluca. E eu vou te falar, é o que eu falei pro Constantino, eu tenho um pouco de medo da desmobilização do pessoal de bem que poderia ir para a urna em outubro e não vai por conta da polarização. Porque se esse pessoal for, nas alternativas que tem, eles não vão cair do lado do Lula, eles vão cair do lado do Bolsonaro. Isso do ponto de vista analítico, porque é a volta da quadrilha maluca que assaltou o Estado e instaurou um governo cleptocrático, e o outro você pode ter críticas ou não, mas está fazendo um governo que é reformista. Mas do ponto de vista jurídico, o Dória faz um estrago no PSDB se entrar na justiça. E tomara que faça, agora eu tô torcendo pela briga. Antes eu achava, eu vou te falar uma coisa, antes eu tava defendendo... amor e não a guerra. Não, eu tava defendendo, claro, como pelo menos advogado, você defende que cumpra-se o estatuto. Você é advogado. Vamos pensar da maneira mais jurídica possível. Ele tem a razão da maneira jurídica. Sim, juridicamente ele tem. Mas agora eu quero que briguem tucanos na mediocridade. Só que a questão é política. E na política, o partido tem a soberania sobre a decisão política. O que vale pré-convenção, sabe o que vale pré-convenção? Droga nenhuma. O que vale é a convenção partidária de julho, essa que vai dizer quem é candidato ou não. Então, pré-campanha vale nada, João Dória. Você foi enganado. Agora, nessa história toda, um ponto curioso, hein? Quem deve estar arrependidíssimo de ter saído do PSDB é Geraldo Alckmin. Porque agora, nessa situação, ele poderia ser o cara para ocupar esse espaço, né, que o João Dória foi preterido de lado, Aécio, de repente, não seria o mais qualificado, não gostaria de ocupar, porque ele vai para o Senado, que é muito mais interessante para ele. E o Alckmin poderia entrar de vice nessa história aí e tal. Melhor do que ser vice do Lula, que ele deve estar querendo correr. Alguém viu? O Dória foi no casamento do Lula? Não pôde nem ir, né? Acho que o convidão não deixou, né? Os tucanos estão colhendo aquilo que plantaram. Ou não convidaram. Os tucanos estão colhendo. Estão colhendo a tempestade que semearam. Eu não sou favorável de vingança, não, pessoal. Isso acho que é uma coisa que faz muito mal para a pessoa. Mas como alguém que... O governador João Dória veio aqui na Jovem Pan, vivo me chamar de terraplanista, né? Pediu sua cabeça. Como alguém que foi alvo direto desse teatro patético de um governador medíocre e autoritário, né? Eu também estou com o Marco nessa. Eu torço pela briga não por questões pessoais, não. Sim. Porque eu acho que a farsa tucana precisa chegar ao fim. E o Brasil precisa ter clareza de que tem que ter esquerda
e tem que ter gente defendendo direita para valer, conservadorismo e tudo mais, e esses definitivamente não são os tucanos. O lema de agora é: a alegria do tucano é ver o ninho pegar fogo. Pois é até, voltando um pouco no tempo, né? Engraçado ver esse pessoal se engalfinhando e os partidos implodindo, porque, veja, essa era a turma toda do impeachment em 2016. Tebet, Aécio, Dória. Aí, por exemplo, Roberto Freire, lá do Cidadania, porque, por incrível que pareça, socialista. Eles estão lá juntos, né? Aqui, socialista. Roberto Freire, socialista. Então, Piperno, porque eles queriam. 80, eles tiraram a Dilma para eles ocuparem o poder em 2018. O plano era esse. Só que o plano do Cebolinha deu errado. Deu Bolsonaro. Então agora, né? Pois é, eles estão vendo. E aí todos se aliaram aí em 2018 ao presidente eleito. Agora. Foi golpe a Dilma, Piperno? Foi um puxadinho institucional. Agora vamos lá para uma outra coisa. União Brasil diz que vai lançar dia 31 de maio aí, diz que vai formalizar a candidatura do Bivar também. Olha, Bivar. Agora vai. É isso aí. Tem que gastar o dinheiro do fundo partidário. 1 bilhão, né? É dinheiro, é muita grana, tem que gastar. Mais um para ir para o mercado para fazer depois alguma negociação e tentar ser vice em alguma chapa. E por isso que eu acho que no frigir dos ovos o vice da chapa dessa turma toda ainda vai ser um cara chamado Sérgio Moro. Muito bem. E olha, deixa eu trazer uma declaração aqui, Piperno, de alguém que você vai gostar. Ciro Gomes. Ele diz o seguinte: Bolsonaro só se elegeu por conta do antipetismo. Você concorda com ele? Mas é claro que sim. O Bolsonaro, e aí, se existe uma coisa que eu já repeti aqui 300 vezes, que eu elogio no presidente Bolsonaro, é a percepção, o tino político. Ele entendeu aquele momento. Melhor, inclusive, do que essa tucanada aí e tal. Ele entendeu que tinha que ser, que havia um antipetismo agressivo, ele embarcou nessa onda. Não morreu, não. O antipetismo continua vivo, alive and kicking. E vai eleger de novo o Bolsonaro, porque a terceira via toda, um pouco menor. No fundo, é lulista. Um pouco menor do que em 2018, porque tem muita gente que se arrependeu. Fala, Serrão. Não, esse antipetismo continua fortíssimo, da mesma forma como o sentimento anticorrupção, que é o que mais joga contra o PT. A imagem de Lula como uma pessoa que não foi honesta, uma pessoa que foi condenada e descondenada pelo Supremo, joga muito contra Lula. Já cansei de repetir isso aqui. Isso inviabiliza moral, politicamente a campanha de Lula, qualquer candidatura dele. Ele é uma candidatura que já nasce morta, só produzida pela vontade suprema, que reabilitou o direito político dele, e pelo esquema de pesquisas eleitorais. Pesquisas são uma beleza. Aí colocam o Lula ali na frente, bacana, vem o Lula. Quem paga a pesquisa, ó. Os 100% de financiadores, então, de pesquisa, eles estão formando uma espécie de um cartel de pesquisa, Serrão. Não é cartel de pesquisa. Não é cartel, não, aqui, mas aqui a gente veja quem são os financiadores das pesquisas. Você encontrará uma coincidência entre o grande capital financeiro que é contra Jair Bolsonaro. Apenas uma mera coincidência. E tem uma coisa que é importante aqui, Paulo, frisar, que o pessoal da esquerda, infelizmente, é muito desorientado, né? Você percebe que... É bom de voto, mas é desorientado. É bom de voto. Então, o Ciro ele vai ter aquele grupelho lá de pessoas que votam nele, que chamam ele, inclusive, de um cara ponderado. O Piperno, ele consegue falar que o Ciro é ponderado dando soco em pessoas no meio de uma feira de agrishow lá. Então, quer dizer... Eu vejo que a esquerda, ela nega muito a realidade. Você escancara a realidade na frente da pessoa e ela, pela cegueira ideológica, ela deixa de enxergar aquilo como um fato. E o que me deixa preocupado é que uma parte desse pessoal da terceira via só atrapalhou o debate. Eles não contribuíram em nada para o debate político e para o debate público. Então... isso é interessante, esse fenômeno, porque você vê, como o Constantino falou, né? Os jornalistas da terceira via, o que eles fazem? Ao invés de eles tomarem uma postura de honestidade intelectual e criticar quem tem que ser criticado agora, que é o Supremo Tribunal Federal, eles tomaram uma postura covarde. Eles se tornaram covardes. Eles não criticam o Supremo. E quando você conversa nos corredores, eu vou te falar um negócio. A postura é de medo.
Ah, você vai falar do Alexandre? Cuidado. Ah, você vai falar dos ministros? Cuidado. São medrosos, são covardes esse pessoal. E dá vergonha desse pessoal. Só que ao invés de contribuir para o debate público e para a formação da opinião pública, eles só atrapalham. Então é uma coisa que tem que se escancarar. Eles estão debatendo muito. Eles estão discutindo muito a questão econômica, que é grave, ela diz respeito ao bolso de cada família do Brasil. E, de fato, a Miriam Leitão, né? A Miriam Leitão está discutindo isso bem, né? Não está discutindo, ela está fazendo propaganda de uma suposta economia que vai mal. E vou falar uma coisa, eu acho que ninguém xingou mais, ninguém criticou mais a Miriam Leitão do que a esquerda brasileira. Ela foi muito rigorosa e muito crítica naqueles anos do PT, especialmente Dilma no governo. Então, fala, Constantino. Das tesouras. Realidade paralela. Ô Paulo, veja, o destino dos tucanos, eu tô abrangendo a terceira via toda chamando de tucanos, né? Porque tem os tucanos de alma, tipo o Moro, e os tucanos oficiais que estão lá no partido do PSDB. Todo mundo. Esses tucanos todos, eles carecem de estamina, né, de testosterona, de coragem, né? Eles são, via de regra, o destino deles é ser sparring de petista, né? E estão sempre em cima do muro querendo bancar os limpinhos. Veja como eu sou educadinho, preservo as instituições, tudo, enquanto está lá a quadrilha do Lula tentando transformar o Brasil na Venezuela na mão grande. Então, de novo, né, os tucanos hoje são parte do problema. Eles não são parte da solução, em que pese todo esse discursinho de moderação, democrata, centro e o escambau. Quer dizer, quem se intitula centro democrático já é risível. Sim. Quer dizer que tem o centro antidemocrático, ou então o Bolsonaro seria antidemocrata. Então é uma palhaçada. Tucano nasceu para descer do muro sempre do lado esquerdo, caindo no colo do capeta vermelho. Eu quero dizer o seguinte, olha, você sabe que no passado havia um presidente que dizia que o grande problema do Brasil era a saúva. Eu estou chegando, enfim, à conclusão, a partir de mais uma ficção constantínica, de que o grande problema do Brasil é o excesso de tucano. São os tucanos. É o excesso de tucano. Olha, eu vou falar uma coisa, hein? Faz tempo que eles não ganham eleição, porque eles deviam estar todos no armário, porque se tem tanto assim, se cada um deles votasse de acordo com a cabeça do Constantino, já que tem tantos, eles ganhariam eleição direto para presidente da China. Mas essa elite financeira é isso, é o Armínio. A postura do Armínio Fraga, é isso, é tudo tucano. O problema do Brasil é o excesso de cleptocrata. E entre eles, lamentavelmente, tem muito tucaninho picareta que não faz jus a estar no mundo político. Lamentavelmente está, mas está havendo a depuração. A população não é mais idiota, já sabe quem é corrupto, quem não presta, quem não tem proposta para o Brasil, e a maioria do eleitorado vai sufragar, vai detonar esses bandidos. Muito bem, senhores, no início do programa de hoje nós perguntamos a vocês se o Supremo Tribunal Federal dificulta de alguma forma a gestão do presidente da República, e nós temos aqui o resultado parcial, Piperno. 96,2% das pessoas que foram lá no portal da PAN participar, disseram que sim, que o Supremo dificulta a gestão do presidente da República, e 3,8% respondeu, só um minutinho, querido, 3,8% respondeu que não, que o Supremo não dificulta o mandato do presidente da República. Por favor, Marco Antônio. Eu acho engraçado o Piperno defendendo os 3,8% dele ali. Pô, é mais do que... É auto-evidente, Piperno. Os 3,8%? É auto-evidente, Piperno. Você não precisa ser analista jurídico para entender que lamentavelmente, o Supremo é democrata, lamentavelmente, isso é pra gente lamentar. Isso é pra gente lamentar e não elogiar. A imagem do Supremo está muito desgastada. Sim. Isso é péssimo para a democracia. Péssimo. Uma tragédia.